Olá, sejam muito bem-vindos aqui à nossa jornada para te ajudar, junto comigo, a decifrar os nossos filhos, tá? Então, o tópico de hoje é o que são as crenças e como elas podem determinar o futuro dos nossos filhos. Decifre e fortaleça seu filho, de Paulo Vieira. Ok? Então, o que são as crenças e como elas podem determinar o futuro dos nossos filhos? A forma como você educa seu filho está diretamente ligada ao adulto que ele se tornará. A comunicação verbal e não verbal e tudo aquilo que ele vê, escuta, sente e pensa na infância o tornarão um adulto feliz e forte emocionalmente ou não. Observe, tudo que ele vê, escuta e sente. Não adianta você chegar para o seu filho e dizer: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Você é um espelho, você precisa dar exemplo. A gente se comunica mais com o que faz do que com o que diz. E o filho escuta isso o tempo todo. Ele vê isso o tempo todo. Cada memória registrada pelo cérebro é envolta de sentimentos variados. Segundo a escala de sentimentos primais, amor e ódio, e de significado positivo ou negativo. Essas atribuições são dadas à memória de acordo com o que vemos, ouvimos, sentimos e pensamos. Então, as nossas memórias mais profundas sempre, quase sempre, são envoltas de um forte sentimento. É preciso do sentimento para que aquilo fique ali guardado esse tempo todo. Então, isso pode ser negativo ou positivo. Quando é positivo, ótimo, excelente. Vai participar dos seus valores, vai fazer você uma pessoa melhor lá na frente. Quando é negativo, você tem que botar para fora. Não ficar alimentando aquilo. Ressignifica esse sentimento. Aprendeu com... Foi uma coisa ruim? Ok. Aprendeu com aquilo, fez diferente, ressignificou, ótimo. Isso faz bem a você. Os significados e os sentimentos não estão necessariamente atrelados. É possível preservar memórias com significados positivos e sentimentos negativos e vice-versa. É a partir da memória e de seu respectivo significado e sentimento, armazenada nas sinapses, que as crenças são formadas. Vamos lá de novo. É a partir da memória e de seu respectivo significado e sentimento, armazenada nas sinapses, que as crenças são formadas. Esse processo ocorre em milissegundos e é fundamental para definir quem somos e o que podemos ser. Assim como estudado no método CIS, tanto nosso comportamento como nossa qualidade de vida, no geral, são determinados pelas crenças que carregamos. E o que são as crenças que determinam a qualidade da vida de nossos filhos? Segundo Paulo Vieira, crenças são programações mentais aprendidas ao longo da vida com base no que vimos, ouvimos e sentimos sobre forte impacto emocional ou por repetição. São as nossas verdades e convicções através das quais enxergamos a nós mesmos, os outros e o mundo. Nossas crenças influenciam diretamente nossas decisões. Nossos comportamentos, nossas atitudes e, consequentemente, determinam nossos resultados e nossa qualidade de vida. Essas crenças possuem uma hierarquia de importância nas nossas vidas, que são apresentadas na pirâmide a seguir, que chamamos de pirâmide do indivíduo. Temos no topo da pirâmide
ter, o eu mereço, o fazer, eu faço, e o ser, eu sou. As crenças de identidade estão relacionadas ao senso de valor do indivíduo, isto é, a quem sou. Já as crenças de capacidade estão relacionadas ao que a pessoa acredita ser capaz de fazer. Em outras palavras, eu faço. Por fim, as crenças de merecimento estão relacionadas ao que a pessoa acredita ser merecedora. O eu mereço. Conforme apresentado na ilustração anterior, as crenças de identidade, formadas a partir das memórias de identidade, são as mais importantes para o crescimento feliz e emocionalmente saudável do seu filho. Por isso, é fundamental que você, como pai ou mãe, fortaleça esse tipo de crença, proporcionando experiências e memórias que farão essa criança se sentir única e acolhida. Agora, abrir um parênteses. O que é que eu gosto muito de fazer aqui com Carol? Nós temos duas filhas, então você tende a querer tratar os filhos iguais, a deixar sempre juntos, né, para que ela entenda que, no meu caso, a gente tem um home care, claro, é especial, não tem a mesma habilidade dela, a desenvoltura dela, não é? Mobilidade, claro, usando cadeira de roda. Então, se eu quiser sempre suprir a necessidade de Clara, trazendo Carol para junto, para que ela entenda, para que ela esteja sempre junto, eu estou desprezando a individualidade dela. Ela precisa saber que é importante estar junto da irmã, ela viver essa realidade, mas ela precisa do ponto da atenção dela. Então, eu faço, Carol, vamos, a gente tem aqui um murinho, né? Que eles chamam que é o murinho dela, a gente sai aqui andando no quarteirão, tem um murinho que ela gosta de subir, caminhar, se equilibrar, e é um evento para ela, né? Porque ela, pai, vou levar lanche. É muito bom falar de filho. Eu vou levar o lanche e tal, ela leva um lanche e tal, e é uma besteira, gente, é uma besteira, só que é um momento muito importante para ela. Então, a gente precisa dar essa dedicação única a cada filho. Cada filho é diferente. Não vai brincar com uma, brinca com a outra, dá atenção separada. Não é desuni-los. É atividades juntas, atividades separadas. Porque você aí dá atenção a todas as áreas da sua filha ou do seu filho. Continuando aqui, eu vou contar a você um pouco da minha história e como meus pais e familiares, mesmo me amando profundamente, mas sem ter acesso ao conhecimento que você tem hoje nas mãos, me proporcionaram memórias que geraram crenças de identidade extremamente negativas. Mas quero fazer isso de uma forma diferente, mostrar a maneira que encontrei de curar a minha criança interior, de dizer para a Vivi, pequena, que ela pode se permitir ser quem ela é, e que é amada e como ela é, mesmo que seus pais não a tenham tratado como um ser único, com necessidades únicas de comunicação e com a valorização das suas características únicas. Vivi e o tempo. O universo é um lugar tão grande, mas tão grande, que nenhuma régua consegue medir. O menino tempo nasceu dentro de um ovo, bem no meio do universo. O ovo girava e girava pelo universo, levando dentro dele o menino tempo. De tanto girar, o ovo bateu no sol, na terra e na lua, que viviam sozinhos num canto do universo. Com o impacto, os três começaram a dançar juntos, numa dança tão bem dançada que fez o ovo cair no meio do planeta Terra, quebrar e fazer o menino tempo sair. O menino tempo saiu como um livro nas mãos. Um livro chamado Como Fazer as Coisas do Planeta Terra. Ele achou curioso aquele objeto. Também achou bom, porque nunca tinha vivido fora do ovo. Agora, você pode estar se perguntando como eu sei de tudo isso. E eu te digo, o menino tempo me contou.
Logo que saiu do ovo, com o manual do planeta Terra nas mãos, o menino Tempo planejou, com detalhes, fazer tudo o que estava escrito e desenhado ali. Primeiro, ele criou os segundos. Juntou 60 segundos e criou o minuto. Juntou 60 minutos e criou a hora. Juntou 24 horas e fez o dia. Juntou 7 dias e fez a semana. Juntou 30 dias e fez o mês. Mas teve momentos em que ele foi interrompido e criou, sem querer, um mês com 28 dias. E teve também momentos em que ele se empolgou tanto que criou alguns meses com 31 dias. Ele juntou 365 dias, 12 meses e fez o ano. Mas teve uns momentos em que ele se atrapalhou, o que era muito raro, e fez um ano com 366 dias, mas que ainda tinha 12 meses. Ufa! Como o menino Tempo trabalhou. O trabalho do menino Tempo durou anos, décadas, milênios, eras, antes de chegar o dia do meu nascimento. E quando eu nasci, o menino Tempo estava lá para registrar o dia, o mês, o ano, as horas, os minutos e até os segundos. Foi assim que ficamos amigos. Vocês também são amigos? Pergunte ao adulto que cuida de você qual foi o dia, o mês, o ano, as horas, os minutos e os segundos em que você nasceu. Se ele souber pelo menos o dia e o mês do seu nascimento, eu afirmo, o menino Tempo estava lá e é seu amigo também. Oba! Quando eu nasci, o menino Tempo jogou em mim um pó de pilim-pim-pim. Esse pó faz com que eu me lembre só de algumas coisas do tempo que eu era criança. Tanto que esqueci até que o menino Tempo era meu amigo. Você também esqueceu que ele é seu amigo? Se esqueceu, eu garanto, você também recebeu o pó do pirlim-pim-pim. O pó do pirlim-pim-pim é fino, transparente e pesado. Ele empurra nossas memórias bem lá para o fundo, em um lugar chamado inconsciente, que fica dentro da cabeça da gente. Por isso, quando ficamos adultos, não lembramos de tudo de quando éramos crianças, só de algumas coisas. E eu estava assim, até o menino Tempo tirar o pó de pirlim-pim-pim de mim. Hoje, quando eu acordei, senti umas cócegas nos olhos e chorei, chorei, chorei. Um choro que parecia rio e tempestade, de tanta água e de tanto barulho. E sabe quem apareceu? O menino Tempo. Ele retirou de mim o pó de pirlim-pim-pim e eu lembrei que ele era meu amigo, que estava comigo no dia que eu nasci, e mais um saco bem grande de coisas que aprendi com ele quando era criança. O menino Tempo me explicou que eu precisava lembrar que sabia direitinho como secar o rio e diminuir a tempestade dentro de mim. E enquanto eu me lembro de tudo, escrevo esse livro para poder guardar para sempre tudo que ele me ensinou. Se você quiser, pode guardar também. Quando eu era criança, os adultos me chamavam por apelidos como Exibida, porque eu gostava muito de aparecer e era falante. Os adultos não sabiam, mas eu não gostava de ser chamada por apelidos. Eu queria mesmo era parecer com alguém que fosse delicada, falasse baixo e gostasse de roupas bem clarinhas. O menino Tempo me lembrou que quando me chamavam de exibida e ficava triste, eu lia um livro que mostrava como uma menina era bem quietinha, delicada, com roupas clarinhas, mas queria falar pelos cotovelos, como eu. Depois que li esse livro, até comecei a gostar mais do jeito que eu falava e entendi que cada pessoa é de um jeito e que isso é muito legal. Mas eu tinha outros apelidos também. Brava,
Irritadinha, mandona, general. Quase todo mundo me chamava de um deles quando eu era criança. Para não ser brava, irritadinha, mandona e general, eu comecei a ficar mais calada, quase enrolada para o lado de dentro. E quando eu me enrolava para o lado de dentro, eu ficava triste, chorava uma cachoeira e inundava tudo. Inundar é quando um lugar fica cheio de água até não ter espaço para o ar. Como não tinha ar, eu ficava sem respirar, e para voltar a respirar, eu lia o livro. Parava de chorar e voltava a ser chamada de brava, irritadinha, mandona, general. Mas só de vez em quando, porque quando eu estava lendo os livros, eu era outras coisas. Eu conhecia tantos mundos diferentes nos livros que lia, que eu achava que sabia tudo, tudinho. O Menino Tempo me lembrou que foi lendo um livro que eu descobri que precisava de outras pessoas também. Porque eu encontrei uma palavra tão diferente que não consegui entender. Então pedi a ajuda do meu pai e da minha mãe para saber que palavra era aquela. E todos nós juntos procuramos no dicionário o significado dela. Depois olhamos na enciclopédia e conversamos sobre a palavra e o que estava escrito no livro. A palavra diferente era cooperação. E na época eu entendi assim: fazer junto para fazer algo bom. Até que foi divertido. Mas a lembrança mais divertida que o Menino Tempo me trouxe foi de que quando eu precisei encontrar um livro no meu quarto, eu não achei por causa da bagunça. Divertido agora, né? Porque naquele dia foi mesmo desafiador. Era o último dia para devolver o livro na biblioteca. E se eu não devolvesse, a bibliotecária ia me deixar de castigo por uns dias, sem poder ler. E eu não achei. E fiquei de castigo. E todo dia comecei a tentar arrumar meu quarto, meus livros, meus cadernos, meus brinquedos, igual meu irmão fazia, porque ele nunca perdia um livro, um caderno ou um brinquedo dentro do nosso quarto. Nunca. Por falar em quarto, o meu tinha uma cortina muito legal, com listas azuis e roxas, e as camas combinavam. A minha cama era tão boa, macia e quentinha. E por falar em cama, já estava bem tarde agora. Meus olhos estão querendo fechar, mesmo não querendo ir dormir. O Menino Tempo me explicou que quando eu acordar, ele vai ter jogado em mim o pó de pirlim-pim-pim de novo. Eu não vou me lembrar de mais nada e vou até achar que inventei esse livro. Mas é verdade, é tudo verdade. Vou escrever um bilhete para mim. Vivi, por favor, acredite em tudo que você escreveu aqui. Não ria, acredite. Isso tudo aconteceu. O Menino Tempo existe e também o pó de pirlim-pim-pim. Acredite, Vivi. O rio que eu chorei antes de o Menino Tempo tirar de mim o pó de pirlim-pim-pim secou. A tempestade parou e o céu ficou limpinho. Mais uma vez, o meu amigo Menino Tempo me ajudou. E eu acredito em tudo que escrevi neste livro. E você? E ela conclui aqui, tem um link, tá? Que eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês também. Este livro é uma ferramenta, um instrumento, uma oportunidade para que seu filho não precise escrever um texto literário para se curar. Porque certamente ele terá um pai e uma mãe que decidiram hoje reconhecer o quanto ele é único. Ao finalizar essas páginas, você será capaz de decifrá-lo, contribuindo efetivamente para que ele cresça feliz e forte emocionalmente. Mesmo se seu filho for mais velho, leia esta obra sem culpa, porque sempre é tempo. Eu conheci tudo que você conhecerá aqui quando meu filho mais velho já tinha 18 anos. É possível. Vai exigir de você um pouco mais de esforço, mas é possível. Então, isso aqui, tudo que eu tirei aqui, faz parte do capítulo 1 deste maravilhoso livro do Paulo Vieira. Relembrando, vou deixar aqui o link, se você quiser adquirir o livro, vou deixar o link
para você ouvir o livro no meu canal de audiobooks, ok? E vamos praticar. Não adianta a gente achar o outro pai bonito, a outra família legal, o outro filho educado, o outro filho desenvolto, se você não faz a sua parte. Faça a sua parte e esqueça o que os outros estão fazendo, porque cada filho é único. O seu é único, eu sou único, somos únicos, tá bom? Forte abraço, se inscreve aqui no canal, compartilha isso com mais pais, com filhos que precisam ser desbloqueados, ok? Até mais, muito obrigado.